dias, em 10 de maio, se comemora o Dia da Conscientização sobre o Lúpus. Quem fala para nós sobre essa doença é a doutora Fernanda Ferreira. Ela é professora de reumatologia da Universidade Estadual do Ceará e atua no Hospital Universitário Walter Cantídio, sendo médica assistente do serviço de reumatologia e chefe da unidade de clínica médica. Por favor, doutora Fernanda. Olá, eu gostaria de agradecer o convite do professor Ricardo de estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre uma patologia tão complexa que é o lúpus eritematoso sistêmico. Meu nome é Fernanda Nogueira, eu sou médica do Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Walter Cantídio e estou há alguns anos no ambulatório de lúpus do HU. Então, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, crônica, inflamatória, sistêmica, que pode acometer vários órgãos e tecidos do corpo, tendo períodos de exacerbação, de atividade de doença e remissão. Ela ocorre por um desequilíbrio do sistema imunológico, onde há a produção de autoanticorpos. Tem a sua prevalência maior em mulheres, numa proporção de 10 mulheres para um homem, principalmente na idade fértil, com um predomínio maior da segunda e terceira décadas. Tem a sua incidência de 4,8 a 8,7 casos por 100 mil habitantes ano. Em relação à sua etiologia, nós temos uma etiologia multifatorial, onde são envolvidos fatores genéticos, hormonais, ambientais e imunológicos. Dos fatores hormonais, não esquecer da participação do estrógeno. O estrógeno, ele tem um papel ativador das células do sistema imunológico. As células de linfócitos T, linfócitos B e macrófagos. Dos fatores ambientais, a luz ultravioleta tem uma ação na apoptose de queratinócitos, fazendo com que sejam expostos autoantígenos, como o RNP, o Rho e os fosfolípides. Em relação ao quadro clínico do lúpus, nós temos uma variedade de órgãos e tecidos, lembrando dos sintomas gerais, como febre, perda de peso, anorexia e linfadenomegalias generalizadas. Das manifestações cutâneas, existem as manifestações agudas, subagudas e crônicas. A aguda, o Hashimoto, conhecido como asa de borboleta. Na crônica, o lúpus discoide, com lesões cicatriciais. Lembrando também da alopécia e das úlceras orais, que são indolores. Então, não são relatadas pelo paciente. Por isso que você sempre deve examinar o paciente na sua cavidade oral, procurando a presença dessas úlceras. Nas manifestações articulares, nós podemos ter desde a artralgia, que é apenas dor, a presença de artrite, onde você tem dor e edema. O padrão de acometimento articular é de uma poliartrite simétrica aditiva de grandes e pequenas articulações, semelhante ao padrão da artrite reumatoide. Porém, a artrite reumatoide é erosiva, é destrutiva do ponto de vista articular. No lúpus, pelo acometimento de tendões e ligamentos, o espaço articular é preservado, fazendo com que você possa encontrar uma artropatia chamada artropatia de Jacu, que é uma artropatia reversível. No lúpus, existe uma predileção pelo rim, a nefrite lúpica, onde você tem que ficar atento no paciente à procura de edema, hipertensão, urina espumosa, a proteinúria de 24 horas maior do que 500 miligramas, a queda do complemento, a presença do anti-DNA positivo.
Dependendo do tipo histológico dessa nefrite, você vai guiar o tratamento. Então, é importante que os pacientes sejam submetidos a uma biópsia renal. E na falta desta, manifestações clínicas podem lhe guiar para a classe histológica. Lembrando que as formas proliferativas são as formas mais graves, classe 3, classe 4. E são pacientes que você tem que ter uma atenção especial. Dentre as manifestações cardíacas e pulmonares, lembramos da pleurite, derrame pleural e manifestações mais graves, como hemorragia alveolar, como síndrome do pulmão encolhido e hipertensão pulmonar. Das cardíacas, nós temos pericardite, miocardite e endocardite, que também pode ser chamada de Liebman-Sachs. As manifestações neuropsiquiátricas são várias, tendo o Colégio Americano de Reumatologia definido 19 manifestações neuropsiquiátricas, mas podemos lembrar da cefaleia, da depressão, ansiedade, psicose e crises convulsivas. Manifestações hematológicas, classicamente a presença de leucopenia, linfopenia, plaquetopenia e anemia hemolítica. No laboratório do lúpus, não podemos esquecer do FAN, fator antinúcleo, um exame de triagem de imunofluorescência que vai lhe fornecer um padrão e uma titulação. O Colégio Americano de Reumatologia definiu que o FAN é obrigatório para que o paciente seja classificado como portador de lúpus a partir de uma titulação de 1/80. Então, o paciente precisa ter um FAN positivo para que ele seja classificado como portador de lúpus. E o somatório de pontos desses critérios é maior ou igual a 10. Lembrando que o FAN está presente em torno de 98% dos pacientes. Outros autoanticorpos são anti-DNA, anti-SM, anti-Rho, anti-RNP e não esquecer no laboratório também dos exames gerais que são importantes para você procurar as outras manifestações, como hemograma completo, VHS, PCR. A PCR, por sua vez, tem no lúpus, por atividade de doença, está baixa e tende a se elevar nos casos com infecções ou com a presença de serosite. Lembrar também de função renal, função hepática, TGO, TGP, enzimas hepáticas, sumário de urina, proteinúria de 24 horas e o complemento. Em relação ao tratamento do lúpus, lembrar que a definição da extensão e da gravidade da doença é importantíssima em relação à sua definição terapêutica, envolvendo uma equipe multidisciplinar de médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta. A educação do paciente também é importantíssima. Você deve compartilhar as suas orientações com o doente, para que o doente entenda o que está acontecendo com ele e a importância da adesão ao tratamento. Sabemos que a falta de adesão ao tratamento é um dos motivos de atividade de exacerbação da doença. E também no tratamento você precisa definir se existem infecções associadas, se existe exposição à luz ultravioleta, se existe a presença de distúrbios emocionais. Em relação ao tratamento com medicamentos, lembramos dos antimaláricos, que são uma pedra fundamental no tratamento, a hidroxicloroquina e a cloroquina, assim como outras medicações, como metotrexato, a
azatioprina, o micofenolato, a ciclofosfamida e também os biológicos, dentre eles o rituximab, o belimumab, que não são disponibilizados pelo SUS. Essas outras medicações que eu falei são disponibilizadas pelo SUS, mas os biológicos ainda não, precisando fazer uma solicitação judicial. Então, para a gente finalizar, falando um pouquinho do prognóstico, existe uma sobrevida de 95% dos pacientes em 5 anos, para os pacientes com lúpus. Então, eu só tenho a agradecer a participação aqui com vocês e me disponibilizar caso venham outros convites futuros. Muito obrigada e tudo de bom para vocês também. Agradecemos a doutora Fernanda Ferreira, que falou para nós sobre Dia de Conscientização sobre o Lúpus. Até o próximo vídeo.